Olá, eu sou a Daniele, professora de inglês, e para quem está acompanhando os meus vídeos, esta é a correção do PET volume 4, semana 3 de língua inglesa do sétimo ano. Essa aqui é a primeira página, já é conhecida de vocês, e aqui você encontra o objetivo e a habilidade que você vai alcançar com essa atividade. E eu sempre deixo as minhas dicas, que são pegar o seu caderno, o seu material e o dicionário que você vai precisar, e não deixe de fazer o seu próprio vocabulário com as palavras que você não conhece e aquelas que você costuma esquecer. Não se esqueça de ler as orientações e enunciados com bastante atenção. Nessa atividade, nós temos aí algo que vocês usam muito, né? Nós todos usamos agora na atualidade, que são os emojis, especialmente para falar aí nas mídias sociais, né? No WhatsApp, etc. Então, para começar, a gente tem aí várias imagens de emojis com o significado de cada expressão dessas carinhas aí. E abaixo a gente tem um texto que fala sobre qual é a percepção dos emojis em diferentes culturas, como os emojis são percebidos em diferentes culturas e como eles são entendidos, né, de formas diferentes em determinadas regiões. E aí, no texto tem alguns exemplos da mãozinha, por exemplo, a primeira mãozinha que aparece aí, né, que pode parecer que é, né, rock and roll, não sei o que pode parecer essa mãozinha, né, para nós aqui, mas aí está falando que, por exemplo, em alguns países como aqui no Brasil, na Itália, na Grécia, em Portugal, na Colômbia e na Argentina, esse meta-words pode indicar que uma pessoa está sendo traída, né? Depois eu tenho a mãozinha aí como se estivesse dando um tchau. Ela pode significar um cumprimento, que você pode dizer oi, pode significar tchau, né? Estou despedindo, e pode também significar o fim de um relacionamento, que está tudo acabado, né? Depois eu tenho aí o joinha, que a gente usa muito, né? O nosso símbolo aí com a mãozinha com esse dedo, com o dedão para cima, thumbs up. Ele pode significar uma aprovação, né, em determinadas culturas, como para nós aqui, né, significando ok, por exemplo, mas ela pode também significar um gesto obsceno em países como a Grécia ou países do centro-leste, né? E aí eu tenho a minha carinha com esse meio sorriso, que ela nem sempre pode significar felicidade ou alegria em alguns países, como na China, por exemplo, ela pode significar desaprovação, né? Ou como se alguém tivesse zombando de alguém, né? Pode ser uma carinha irônica. E aí no final tem o último parágrafo, justificando justamente sobre o título e o conteúdo do texto, que é como os emojis são percebidos de diferentes formas em diferentes culturas e lugares. E aí nós vamos responder as nossas questões em português. Questão 1. Analise os emojis ilustrados acima e a pergunta é possível afirmar que eles, de certa forma, expressam emoções universais? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Estas expressões podem ser reconhecidas por praticamente todas as pessoas? E aí, a gente tem que justificar nossa resposta. Então, vou colocar aqui uma sugestão de resposta para a gente ver. Não, porque segundo o texto, há diferentes interpretações de emojis em países, regiões e culturas diferentes que devem ser consideradas para você não ser mal interpretado, né? Então, depois de ler o texto todo, como sempre eu indico, né, fazer aquela leitura visual e rápida, olhando as palavrinhas que vocês já conhecem, façam a segunda leitura, procurem no dicionário aí as palavrinhas que vocês não conhecem, leia novamente e aí fica fácil de entender, né? Ainda mais que é um assunto bem conhecido de vocês. Na questão 2, está explicando o seguinte, sobre os usos dos sufixos e prefixos para formação de adjetivos. Então, em inglês, os adjetivos podem ser formados por prefixos. Prefixo é aquele pedacinho de palavra que a gente coloca no início de outra palavra, tá? Exemplo, this, mais honest, dishonest. E com os sufixos, sufixo é aquele pedacinho de palavra que a gente coloca no final de outra palavra. Exemplo, danger, mais o sufixo aus, fica dangerous. Existe, contudo, um grupo de adjetivos que são formados pelas formas verbais do particípio presente, present participle,
sufixo ing, ou do particípio passado, past participle, sufixo ed. O vocábulo pleasing, agradável, amável, é um exemplo de adjetivo formado com o ing. Já a palavra worried, preocupado, aflito, é exemplo de adjetivo formado com acréscimo de ed. A imagem da atividade dessa semana mostra vários exemplos de emojis cujos nomes são formados com sufixo ing. Analise cada um deles para complementar a resolução dessa questão e, em seguida, relacione as duas colunas abaixo. Então, vocês têm aí, na primeira coluna, todos os nomes, né, relacionados a esses emojis que a gente acabou de ver aí na imagem, e em alguns deles, na maioria, são usados adjetivos com ing no final. E aí a gente vai fazer a associação com a segunda coluna, onde está a tradução dessas carinhas, tá? Então vamos lá. Número 1, grinning face, rosto sorridente. Número 2, grinning face with big eyes. Prestem atenção aí que tem palavrinhas que são bem facinhas e conhecidas para vocês, como big eyes, né? Olhos grandes. Então a gente já procura aí as palavrinhas-chave para encontrar a resposta. Rosto sorridente com olhos grandes. 3. Grinning face with smiling eyes. Smile significa sorrir, né? Então, eu tenho aí o rosto sorridente e os olhos sorridentes. Número 3. Rosto sorridente com olhos sorridentes. 4. Beaming face with smiling eyes. Rosto radiante com olhos sorridentes. Grinning, squinting face. Número 5. Rosto sorridente, boca aberta e olhos fechados. 6. Grinning face with sweat. Rosto sorridente com suor, aquela gotinha. Rolling on the floor, laughing. Então, eu tenho aqui o rosto sorridente. O número 7, rolando de rir no chão. Número 8, face with tears of joy. Então, 8 é a carinha sorridente com a lágrima de alegria. Ele está rindo e está, tipo, chorando de alegria. 9, slightly smile face. Então, eu tenho aqui o rosto levemente sorridente. Número 10, upside down face. A carinha de cabeça para baixo. Número 11, winking face. Eu tenho a carinha piscando. E número 12, smiling face with smiling eyes. Outra carinha aí sorridente, né? Outro rosto sorridente com os olhos sorridentes. Então, assim a gente termina a nossa atividade sobre os emojis. Eu espero que tenha ajudado vocês mais uma vez. Não deixem de refazer as atividades, estudar e não deixem de enviar as suas atividades para os seus professores. Se cuidem e até a próxima!